Quando o seu pastor, quando o pregador da sua igreja diz que se você não levar o dízimo, os 10% do que você ganha, você está roubando a Deus. Não, irmãos, o dízimo para Deus não é isso. Isso é uma forma humana instaurada pelos cristãos, eu não sei a partir de quando, mas e que muita gente se aproveita desse artifício. Mas o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo sempre foi produto, sempre foi arroz, feijão, trigo, farinha, flor de farinha, aveia, centeio, gado, novilha, boi, ovelha, sei lá o que a pessoa tivesse. Era isso que era levado para sustento daqueles que trabalhavam exclusivamente na obra de Deus. Eu sou pastor e eu sou funcionário público, eu tenho meu emprego, eu tenho um emprego, então eu não sou sustentado, não devo ser sustentado pela igreja. O que acontece é que muito pastor hoje em dia, ele quer viver sustentado pela igreja. Deve-se. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, mas não usar o texto bíblico para enganar, para mentir, para ludibriar, para ele poder viver às custas de um povo. Que na maioria das vezes o povo da igreja é pobre, é sofredor, é carente, e só quem é beneficiado por tudo é o pastor e a sua família. Queridos, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amado, acabamos de ouvir esse vídeo, qual o nosso pastor, ele fala a respeito de dízimo. É algo muito interessante, porque nesses dias há muitas falácias em relação a este assunto, pois acreditamos que o pastor, ele traz esta palavra, ele é feliz, porque, amados, dízimo naquela época era trazido pelas outras 11 tribos de Israel, porque a tribo de Levi, ela era uma tribo, foi uma tribo que não recebeu herança como a demais. Deixa eu lhe dizer uma coisa, todo o serviço que era feito na casa do Senhor, eles recebiam, não faziam de graça, mas de maneira nenhuma. O que é que eu quero trazer para este entendimento? Que viemos abrir a nossa mente e entender que como uma casa, ela sobreexiste se houver uma divisão correta para ambas as partes. Não é fácil. A gente vai ver que, infelizmente, uns estão muito ricos, claro, os pastores, principalmente os pastores presidentes, eles estão muito ricos, mas muito ricos. Sabe por quê? Porque não se há uma divisão correta. Se o dinheiro fosse dividido corretamente, não existiria esta polêmica tão grande como hoje se está se vendo. Não existiria. É algo impressionante, porque está despertando nos irmãos uma insatisfação, perdendo até, por muitas das vezes, respeito pelos seus líderes, porque a gente vê que na igreja tem irmãos que precisam de dinheiro para se comprar um bujão de gás e não tem. Outros passam fome com suas famílias. Outros não têm dinheiro para se pagar um aluguel de uma casa. Mas na mente dele está a obrigação que ele tem que devolver o dízimo. Outrora, eu também pensava deste modo, desta maneira. Mas ao passar do tempo, ao longo do tempo, a gente vai vendo que a nossa mente estava fechada. Posso até dizer que recebemos uma lavagem cerebral por meios de psicologia. Isso é psicológico, ao ponto de você pensar que você não prospera se você não devolver o dízimo. Mas devolver para quem? Se é seu. O dinheiro é seu. Você não tem que devolver. É seu. Você trabalhou. Você lutou para ter esse dinheiro.
Por isso que quando eu vi esta pregação, eu não tive como deixar passar despercebido, porque eu vou dizer, é um alerta terrível que o nosso pastor está trazendo. O interessante é quando ele fala que quando o dízimo era devolvido ou trazido para a casa do Senhor, era tudo orgânico. Era o quê? A farinha. Vamos dizer que lá naquele tempo se plantasse a mandioca, era com mandioca. O trigo, tirava a 10ª parte, trazia, e todos pegava a 10ª parte e trazia, para que se houvesse mantimento na casa do Senhor. Glória a Deus. Quando ia se fazer, vamos dizer assim, uma construção, eles faziam uma oferta ossada, se fazia um orçamento de quanto se poderia gastar, colocava-se uma urna ou um caixote aonde era depositado prata e ouro, e quando se alcançava o valor que estava orçado, o interessante é que o rei dizia: olha, manda que se pare de trazer oferta, porque o dinheiro já deu, já está até sobrando, então não precisa o povo trazer mais oferta, porque o dinheiro que se tem já se é o suficiente para a execução desta obra. Olha que coisa interessante. Que lição para os dias de hoje. No dia de hoje, eu tenho visto um vídeo aí que está circulando na internet, que tem um pastor, qual ele diz assim que, olha, vamos ficar de olho, porque no fim do ano tem o salário e o 13º. Vai ser gordo, fim de ano é bom. Quer dizer, saindo totalmente da palavra. O interessante é que a palavra, quando ela está sendo lida na igreja, é como se fosse algo, como se fosse não, é algo que tem que ser ouvido e seguido à risca, mas só para as ovelhas, só para as ovelhas, porque para muitos pastores já não estão mais seguindo a palavra à risca como se deve seguir. O interessante que hoje você vai ver é pastores com BMW, um carro caríssimo, um carro que a gente sabemos que passa muito mais do que os seus 500 mil, vai muito acima disso. Os seus ternos são caríssimos. Sua família estão nas melhores faculdades. E as ovelhas, e a pelagem das ovelhas, as suas lãs quase que não existem mais. E o pouco que tem está sendo arrancado. E se possível, raspam até o couro. A ovelha fica depenada. É algo que se deve prestar muito atenção, porque infelizmente o que tem de homens que se diz de Deus, né, com suas fazendas, com seus palacetes, quando eu digo isso, com suas casas estrondosamente caríssimas, e tudo isso com a pelagem da ovelha. E acredite, sendo muito mal assistido, muito mal assistido. Cada dia fica mais difícil você hoje está em uma igreja adorando o nome do nosso Rei. Até porque sabemos que a igreja somos nós. Vou ler um versículo aqui que se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Preste atenção, para que era os dízimos e as ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. Pronto. Mantimento na minha casa. Quando a palavra do Senhor está dizendo isto, o mantimento era para a sua igreja, trazendo para os dias de hoje. Igreja, vamos dizer, casa de Deus. O mantimento é para a igreja e não só para os pastores e suas famílias. Quero deixar bem claro aqui hoje que o pastor é dado à igreja e não a igreja ao pastor. Então, pastor, preste bem atenção com aquilo que o nosso Deus tem colocado em suas mãos. Em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.